Jerusalém, ela é rodeada por montes e vales. E cada um deles tem um papel muito importante na trajetória dessa cidade, mas também muito ensino e aprendizado para ser aplicado na nossa vida. E nesta série que começa hoje, você irá se surpreender com tudo o que vai aprender sobre os montes e vales de Jerusalém. Seja bem-vindo! Bem-vindo ao canal da professora Carla Damasceno, feito para você que ama a Bíblia, apaixonado por Deus, que gosta de saber sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre a língua hebraica e todo aquele combo, que abraça o universo das Escrituras. Quero te convidar a fazer parte dessa família, que é a família que mais cresce aqui no YouTube, é a família de apaixonados por Deus. Como fazer parte dessa família? Se inscrevendo nesse canal. E na hora que você se inscrever, aproveita, clica no sininho, porque aí todo vídeo novo já vai ser notificado para você imediatamente, assim você não perde nada. E aproveita, já curte o vídeo porque ele está sensacional e compartilha com todas as pessoas que você ama. E aproveitando que nós vamos falar hoje sobre um vale muito importante, que é o Vale de Xavé, lá em Jerusalém, eu gostaria de convidar você para ir comigo para Jerusalém em uma das nossas caravanas e caminhar, colocar os teus pés no Vale de Xavé. E você vai ver durante o vídeo de hoje quão importante esse vale foi na história de Jerusalém e também a aplicação para a sua vida. Vem comigo em uma das minhas caravanas, te garanto que você jamais será o mesmo. Vem comigo em uma das minhas caravanas e você vai ver o cenário real, onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. Bora, gente! Hoje a gente vai falar sobre o Vale de Xavé. Onde ele fica localizado, quais são os eventos importantes que aconteceram ali, que fizeram esse vale se tornar tão relevante, qual o princípio de valor que nós podemos aprender e extrair para a nossa vida e aplicar na nossa vida. Então, vamos lá, porque esse vale é sensacional. O Vale de Xavé, ele fica localizado na parte inferior do que, nos tempos bíblicos, se chamava Cidade de Davi. Era onde o rei Davi, ele tinha o seu palácio real lá e também onde ele mantinha toda a centralização do seu governo. Você pode ver na atualidade esse vale através dessa imagem que está aí na tela. É nesse lugar que ficaria o Vale de Xavé dos tempos antigos, mas ainda continua com esse nome também. Atualmente, ele parece apenas um pequeno caminho, até estreitinho, entre casas e construções ao seu redor. Quem olha hoje não tem a ideia, sequer, da importância que foi esse pequeno caminho, esse pequeno vale. Nos tempos bíblicos, este vale, ele era um dos caminhos para os peregrinos chegarem até a cidade de Jerusalém. Então, ele era muito usado. A cidade de Jerusalém tinha várias portas principais de caminhos e esse era um dos caminhos muito, muito, muito utilizados pelos peregrinos. Apesar de hoje você não ver tanta coisa, tanto movimento ali, mas era extremamente movimentado nos tempos bíblicos. Muito pouco também é relatado sobre esse vale nas Escrituras. Mas o que temos de narrativa sobre ele é imperdível, sensacional. Em primeiro momento, esse vale ele foi denominado como Vale dos Reis. Sabe por quê? Por que ele teve esse nome prioritariamente? Porque esse lugar foi um local de encontro de alguns reis que entraram em guerra uns contra os outros. E esse episódio é relatado lá em Gênesis, no capítulo 14. O que acontece? Alguns reinos se desentenderam entre si e desenvolveram uma grande guerra. Quais eram esses reis? Os reis de Elão, Sinar, Elazar e Goim entraram em guerra contra Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar.
simplesmente por uma questão política mesmo, né? Como acontecia naquela época, até os dias de hoje, né, gente? Acontece que o segundo grupo, né, ou seja, o grupo de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar, esse segundo grupo, eles iam perdendo essa batalha, vendo inclusive as suas próprias posses sendo saqueadas pelo primeiro grupo de reis, incluindo Ló. Lembra? Ló, sobrinho de Abraão, ele morava na região de Sodoma e Gomorra. Está lembrado disso? Pois é, os reis que estavam ganhando, eles saquearam toda a riqueza dos reinos que estavam perdendo, e Ló, com toda a sua família, com toda a sua riqueza, também foi tomado. Então, e também junto com todas as suas posses, né, conforme eu já falei. E essa batalha se dá próximo à região que hoje nós conhecemos como Mar Morto. Foi lá nessa região que acontece essa batalha. Mas aí, quando tomaram Ló, né, mexeram com a pessoa errada. Por quê? Ló era sobrinho de Abraão. E aí, o que acontece em seguida? Alguém escapa dessa luta e corre até Abraão e relata que o sobrinho dele tinha sido tomado, né, junto com toda a sua família, junto com toda a sua riqueza, pelos reis que estavam ganhando essa guerra. E aí, né, a coisa vai ficar boa demais. Aí a coisa fica melhor, porque Abraão, ele reúne os seus confederados, além de mais de 318 servos que ele tinha. Faz uma pausa aí, né, gente? Um homem que tinha de 318 servos, é bom lembrar que Abraão ele era muito rico para aquela época, né? E aí ele faz essa reunião toda, decide então partir para cima, e ele sai em perseguição dos exércitos, dos reis que levaram o seu sobrinho. Que ruim que deu para esses exércitos, porque aí Abraão elabora uma estratégia de guerra, de verdade, mesmo sem ele ser estrategista de guerra, mesmo sem ele ser rei, né, de território nenhum. E aí, gente, o que acontece? Ele vence os inimigos, resgata seu sobrinho, resgata a família do sobrinho, resgata as posses do seu sobrinho, mas não só isso. Ele resgata todo mundo que foi levado cativo, todas as posses que foram levadas dos outros reinos também. As mulheres, os despojos, tudo o Abraão traz de volta. Olha só que sensacional, né? E aí é importante a gente dar uma pausa, né? Uma outra pausa aqui nessa história. Aquela imagem, né, que nós temos do Abraão velhinho, andando com seu cajadinho, né, apacentando umas ovelhinhas ali no deserto, bonzinho, né, aquela pessoa assim serena e calminha, né, com a sua tendinha lá no deserto. Nada a ver. Abraão, ele era um homem forte, decidido, determinado, e a palavra de Deus fala que ele era sim um homem de guerra, né? A ponto de 4 reinos não darem conta de resolver o seu problema. E o Abraão sozinho, com os seus confederados, os seus 318 criados, resolve a situação como toda, né? Então a gente percebe aí o grande estrategista que Abraão era. Primeira lição desse Vale de Chavê. Embora esse ocorrido não acontece lá no Vale de Chavê, ele acontece na região do Mar Morto, mas a finalização dessa história vai acontecer no Vale de Chavê, e é aí que para onde a nossa história caminha, né? A primeira lição desse vale é entendermos quem era Abraão. Talvez a gente tenha uma ideia muito errada sobre esse homem, né? E quem observa a narrativa sobre Abraão sem atenção pode começar a entender, ele era um nômade do deserto, era uma pessoa modesta, morava em tendas, ele nem tinha posses, né? Ele servia a Deus, mas imagina, quem serve a Deus não vai entrar em conflito de guerra? Que isso, né? Então você tem que mudar um pouco esse conceito, porque Abraão, sim, por exemplo, ele participou da corte de Faraó, né? Ele participou ali da corte de Faraó, se você for ver alguns capítulos anteriores, e ele foi tido como uma pessoa de altíssima relevância no Alto Egito, pensa nisso, né? Segundo, ele tem 318 servos, né, que são trabalhadores para a vida dele, funcionários, então não é qualquer pessoa que vai ter
tantos funcionários assim até hoje, de uma grande empresa. Quem tem 318 funcionários é uma empresa muito grande, muito relevante, né? Ele era riquíssimo e ele se enriquece ainda mais depois que o faraó entende que fez algo errado com ele, dá muita riqueza para ele depois ainda, né? Então enriquece ele ainda mais. Ele não era modesto, como as pessoas muito pensam, né? E sim, ele era um estrategista de guerra. E o que é que nós podemos aprender com tudo isso? Muitas coisas. Mas eu poderia destacar aqui, talvez a mais importante de todas. Nosso Deus é um Deus de guerra. Nosso Deus, ele é um Deus de guerra. Até ele é conhecido como El Elyon, né? É o Deus Altíssimo, e também Adonai Tsevaot, né? O Senhor dos Exércitos. Nosso Deus, ele é um Deus de guerra. Então tenha cuidado, muito cuidado com o conceito que você tem sobre simplicidade, sobre humildade, sobre generosidade, sobre bondade. As pessoas andam muito equivocadas sobre esses conceitos e valores e levando dentro de si, trazendo para dentro de si os conceitos que o mundo dá de humildade, simplicidade, né, de bondade, de amor, e esquecendo qual é o conceito real que a Bíblia diz sobre todas essas coisas. Não há paz. Esse é um outro aprendizado que a gente tem que levar com essa história. Não há paz quando os inimigos atacam a nossa família. Isso precisa ser muito registrado nesse caso. Se o inimigo ataca a sua família, você precisa se levantar, você precisa se posicionar, você precisa buscar em Deus estratégias mesmo e não deixar de forma nenhuma a sua família nas mãos do inimigo. Vá onde ele está e resgata essa família de volta, trazendo, né, para o nosso, parafraseando para o nosso tempo de hoje. Você precisa reagir e tomar de volta aquilo que o inimigo tenta de roubar de mais valioso que nós temos na nossa vida, que é a nossa família. Assim como resgatar conceitos, princípios e valores que estão totalmente perdidos no tempo de hoje. Lute sim com todas as suas forças, use toda a estratégia que Deus te entregar, né? E tome de volta os valores da palavra de Deus, os valores do eterno, os valores do reino e a sua família. Pegou aí? Quem pegou depois comenta, tá? Mas a história não para por aí, né? Vamos caminhar, né? Essa história até então está acontecendo lá na região do Mar Morto. Mas onde é que está o Vale de Chavê nessa história? Agora que vem. Por que é que esse vale troca de nome? De Vale dos Reis para Vale de Chavê. E o que que nós também podemos aprender com essa troca? Eu vou contar para você no próximo episódio. Qual é o nome real em hebraico desse vale e o que é que ele de verdade conta para nós. Como ele pode mudar a nossa história através da história que acontece ali. Mas, para a gente poder liberar, então, o próximo episódio, eu preciso de 100 comentários aqui nesse episódio primeiro, para a gente poder liberar, então, o próximo episódio para você. E no próximo episódio, a gente vai ver um grande encontro entre Abraão e Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? De verdade, né? O que ele está fazendo ali no Vale de Chavê? Por que esse vale, então, muda de nome? Tudo isso no próximo episódio. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos com as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Shalom, shalom.